Boa tarde, gente. Primeiro é um dia de muita alegria, né? Eu quero começar essa fala agradecendo ao Ney, que nos permitiu contar essa história. Muito obrigada. Foi incrível essa jornada. Agradecer a Esmir e ao Jesuíta pela entrega, pelo carinho, pela dedicação. Foi maravilhoso esse processo. Eu preciso dizer que fazer cinema é um esporte coletivo. A gente junta uma galera muito grande, então muita gente nos ajudou, muita gente passou por essa jornada. Agradecer Cris Rio Branco, que no almoço nos proporcionou esse encontro, e todo mundo que passou por nós. O filme é muito especial, eu vou deixar a Esmir e Jesuíta e Ney falarem mais, eu acho que eles têm mais... Vocês querem ouvir mais eles? Eu acho importante dizer assim, é um trabalho desde 2017, é um esforço enorme, a gente começou sem muita grana e fomos construindo esse orçamento e esse desafio e chegamos nesse filme maravilhoso. Então, foi um trabalho muito importante. O filme, eu preciso agradecer muito aos nossos patrocinadores, a gente tem o apoio da Claro, da SP Cine, da Rio Filme e do Fundo Setorial do Audiovisual, sem os quais não estaríamos aqui hoje falando desse filme. Nosso filme lança dia 1º de maio em todo o Brasil e temos sessões já no dia 30 de abril também em todo o Brasil. Então eu peço que todo mundo divulgue, fale, convide as pessoas para terem essa experiência incrível que é conhecer um pouco mais deste homem, desse artista, dessa potência que é Ney Matogrosso. Então, meu muito obrigada a todos que estão aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que participou desse processo. Foi muito gostoso e desafiador e muito feliz. Bom, eu queria só te perguntar uma coisa. Obrigado, Ney. Tá não coisinha dele. Que agora já está sendo anunciado dia 30, uma sessão. Isso. Mas isso é o quê? Para qualquer pessoa chegar no cinema, comprar o ingresso, é isso? Isso. A Cine Semana do cinema começa às quintas-feiras, né? Que é o feriado dia 1º de maio, que é a nossa abertura oficial do filme. Mas como 30 é véspera de feriado, nós conseguimos já abrir muitas salas em todo o Brasil. Então, as pessoas que quiserem assistir o filme já podem assistir muitas salas. Então, todo o Brasil, nas principais capitais. Dia 30 de abril já podemos ver o filme. Você traz temas sempre relacionados a desejo, expressão artística, respeito à diversidade e sempre esses filmes muito calcados na música. Tem os famosos e os duendes da morte, que vem lá da música do Bob Dylan. Tem o Verlucci, que tem uma metalinguagem ali com a cantora Marina. Eu queria saber como foi para você começar esse projeto com essa dimensão, que tem esse arco temporal abrangente, né, que vai ali desde o Ney criança, adolescente, até ele se tornar um grande artista brasileiro, e até os dias de hoje termina com o show Bloco na Rua, que o Ney continua excursionando pelo Brasil e pelo mundo, né? Como é que foi entrar nesse cinema também mais comercial, né? Ser maestro dessa história toda? Bom, muito obrigado a todos pela presença. Acho que tudo parte do convite da Paris Filmes, eu agradeço a confiança. Só que foi um presente, não foi só um convite, porque quando me ligaram, né, com a possibilidade de eu escrever e dirigir a cinebiografia do Ney Matogrosso, que é esse artista que eu admiro e sempre admirei, que desde pequeno me assombrou, assim, para um lugar de conversa íntima mesmo. Eu olhava pequeno para ele e tinha coisas que ele me dizia, interessante isso, como já veio da intimidade. E por eu saber em algum lugar que a vida dele conversava com coisas que eu gostava de conversar no cinema. Eu acho que partiu essa vontade, né, o convite mais isso. Mas eu tinha a sua vida, né, na frente e tem que fazer um recorte, né, porque não existia uma vida inteira que possa caber dentro de um filme. E eu lembro que foi em 2021, ainda estávamos em pandemia, eu estava isolado na minha casa e eu comecei primeiro, antes de falar com ele, eu ouvi todas as músicas dele na discografia inteira em ordem cronológica, porque para mim me interessava muito o que ele estava cantando na época que ele estava vivendo, porque eu aprendi também com o Ney que ele é um artista de palco, de performance, de
expressão. Então isso era muito importante para pensar, mas teve um livro que me chamou muita atenção, que foi o Vira-Lata de Raça, das Suas Memórias. Ele começa com uma frase bem impactante, que é: eu sempre reagi ao autoritarismo, ponto. E aquilo me tragou, assim, né, para a história também. E no capítulo ele disserta muito sobre a relação complexa que ele teve com o pai dele, onde você dizia que foi a grande autoridade, a maior autoridade que você já enfrentou na vida, né? E que muitas escolhas foram calcadas em confrontá-lo, em tentar desafiá-lo. E para mim isso era uma força motriz para um personagem, para um artista que já estava ali, querendo brotar. E a partir dali eu acho que eu consegui pensar num recorte e falar, acho que começa com o pai, mas ele vai atravessar por todas essas figuras de autoridade, imagens de controle que tentaram de alguma forma reprimi-lo ou encaixá-lo em alguma caixinha, e ele foi lá, enfrentou e disse: não, eu sou assim, eu amo assim, eu desejo assim, e assim por isso ele emanou tanta liberdade para todo mundo. Então eu acho que foi aí que eu escolhi esse recorte. E eu esperei um pouco para falar com ele, porque eu queria estar mais à vontade com a própria história dele, ouvindo música, ouvindo entrevistas e tal, para depois mandar uma mensagenzinha, que eu lembro que eu te mandei uma mensagem: olha, eu fui convidado, recebi esse convite, que foi um presente, e estou muito feliz, e quero muito em breve falar com você. E aí a gente se encontrou para conversar. Foi assim que começou tudo. Ô Ney, você como recebeu esse convite, essa proposta? Você já se viu muito em documentário, em exposição, inclusive, que está em cartaz, em livros, em musical. Agora você interpretou vários personagens no cinema também. Agora ter você ali na tela como um biografado, num filme de ficção, né? Como é que foi a sua primeira reação a essa proposta, a esse convite? A primeira conversa que eu tive com ele foi: Esmir, as pessoas falam muita loucura, escrevem muita loucura a meu respeito, que são mentira. Nesse filme não pode ter mentira. Tudo que a gente colocar nele tem que ser verdade. E foi, eu fiquei satisfeito quando eu vi o filme, porque tudo que está ali é verdade, sabe? Sem nenhum pudor de contar minha vida com meu pai, com minha família, com meus amores, sem pudor nenhum. Eu acho que esse tipo de pudor não cabe dentro de uma coisa dessa. Agora, quando você, enfim, depois que aceitou essa proposta, enfim, topou ser biografado nesse filme, como é que foi a troca, né? A troca com o Esmir, a troca com o Jesuíta, porque você sempre disse que não queria interferir, mas se disponibilizou ali para ser acessado pelo Esmir, pelo Jesuíta, acompanhou alguns tratamentos de roteiro, visitou o set de filmagem. Sim, então tá. Então o Esmir combinou comigo o seguinte, que ele iria escrevendo os roteiros e ele mandava para mim, não para eu proibir ou vetar nada, para eu conferir, né? E a gente, eu li 12, né? Você fez outros, não é isso? Foram 17, mas você viu alguns. Mas eu lembro quando você veio a primeira vez, que você me ligou, foi muito bonito, não sei se você lembra essa ligação. Estava escrito em Mato Grosso, assim, eu falei, ele leu. Aí eu atendi, alô, ele, você, Esmir, li numa sentada só. Porque foi estimulante ler aquilo, né? E o coleguinha aqui eu já conhecia, né? O Jesuíta eu já conhecia, a gente mais já próximo dessa coisa do filme e tal, tivemos juntos algumas vezes na minha casa. E eu olhava e eu via que ele estava me observando, tá? Ele já estava trabalhando. Lembra o show da virada lá em Fortaleza? Isso foi 2023 para 2024, ele escondidinho no camarim. Só prestando atenção, né? Mas é isso mesmo, né? Ele tinha que saber aonde ele estava mexendo, né? Aonde que ele tinha que chegar, não é isso? Até hoje eu estou tentando. Não, mas não tem que reproduzir, né? Você tem que achar o seu, né?
Queria saber, Jesuíta, exatamente dessa troca com o Ney, mas sobretudo um pouco mais, porque a minha impressão na sua performance é que a gente olha e vê o seu gestual do corpo, o seu olhar, a forma que você fala o texto com uma firmeza, ao mesmo tempo, o tempo inteiro eu consegui identificar o artista jesuíta ali. A gente fica impressionado como você se parece com o Ney, mas como a gente identifica você também. Você já me disse que, na verdade, o Ney sempre foi uma referência de liberdade para você. Eu queria que você me falasse um pouco dessa composição nesse sentido também e da troca que você teve com o Ney. Eu acho que a gente tentou trabalhar meio Mato Grosso, assim, a partir de um lugar muito cheio de integridade, assim, que eu acho que é o que representa o Ney da melhor forma, assim, essa coisa íntegra que ele tem. Então, eu acho que essa vontade nossa era de produzir uma força, uma energia que partisse de algo próprio também, que fosse meu. Então, existia todo o desenho, a figura, o enigma, o mistério do Ney, que precisava ser reproduzido, mas a gente não ia conseguir fazer isso se não tivesse algo possível que eu pudesse colocar ali. Então, é uma representação, né? É uma representação de uma força que existe, mas que está numa ficção, né? A gente está fazendo cinema. Então, eu acho que ali temos uma figura, um bicho, um animal possível, assim, mas com a razão da história que o Ney, que o Esmi escreveu. Eu acho que isso foi mais importante, assim, a gente ter uma dramaturgia que podia contar uma história interessante e que eu acho que faz juiz. Mas tinha um lugar pessoal também que você colocou ali, além da dramaturgia, dessa referência que o Ney é também para você pessoalmente como artista? Tinha todas as histórias que o Ney contou, assim, a gente se encontrou, ele contou histórias, era bom ouvir o silêncio do Ney também. Eu acho que toda a movimentação dele, o gestual, ter entrado na casa dele, encontrado material, assim, objetos e tal. Mas ali está todas as minhas dores também, minhas emoções, o que eu estava passando no momento. O filme está todo ali, essa mistura, essa simbiose, assim, entre... E você ralou, né? Foi puxado. Como é que foi essa relação? Foi muito gostoso de fazer. No início... Foi muito puxado. Eu tive 3 dias acompanhando as filmagens. E como é que foram esses dias? O que você percebeu nesses 3 dias de filmagem? Não, eles trabalham o dia inteiro. É impressionante, né? Impressionante. Não, aqui foi uma construção, você falou, né, da beleza. Eu gosto muito do encontro que a gente teve, nós 3, na casa do Ney, porque a gente se viu ali e eu falava, olha que bonito, né, o jesuíta com uns 30 anos, eu estava com 40, o Ney com 80, e a gente conversando sobre as mesmas coisas, rindo de muitas coisas que um viveu, que o outro viveu, compartilhando. Era quase como se as épocas não existissem, sabe? Eram uns 3 homens ali falando sobre as nossas experiências, e eu acho que esse diálogo ajudou muito no filme, porque quando o Ney tem uma memória precisa, gente, ele lembra de tudo, ele lembra de detalhes, ele só colaborou com textura pro filme, com o tempo do filme, com o sentimento de cada cena. Mas é claro que não eram todas as palavras que lembrava para fazer o diálogo. E eu lembro que eu perguntei para você me concede essa permissão para poder preencher algumas lacunas estando no seu universo? E aí, eu vou contar um segredo, mas eu também parti do meu também, sabe, para preencher algumas lacunas de experiências que também eu vivi, que eu poderia estar ali, mas também estando muito no universo do Ney. E aí, o que eu quero dizer é que a gente está lá, né? A gente escreve algumas palavras que partem de vivências, mas que dialogam com a experiência. E aí chega o jesuíta no set e termina uma cena com uma frase que foi ele que trouxe, e que não estava nem no roteiro, e que nem sei se nem disse, poderia ter dito, mas que era muito Ney. E acabava a cena, isso aqui é muito Ney. Vou dar um exemplo, é a cena quando ele se despede do soldado Cato, a segunda vez,
Ele fala, foi bom te ver. Aí o jesuíta chega e fala, foi bom que você me viu. E isso foi ele, não estava nem no roteiro. E aquela hora a gente falou, gente, tem um Ney, o jesuíta sempre... Acho que tem O Ney falaria isso. Falaria isso. Então, assim, desde o início teve esse... Eu acho que você diria isso, né? Mas eu não sei se eu falei isso. Essa que é a beleza. Não sei se eu diria. Não. Não, mas também não me incomodou, não. Quando vi, eu percebi que tinha isso no filme. Quer dizer, porque eu tinha estado lá trabalhando, né? E já era artista, né, a última vez que eu vi ele. Então, poderia sim, porque ele foi ver o show. Gente, olha eles conversando, eles exalam uma energia, é maravilhoso. Sempre parece que tem um perfume que os dois exalam, assim, acho que isso é maravilhoso. Prática mesmo, de você ensaiar, de toda a preparação corporal e vocal. Isso foi muito gostoso de fazer. A gente ficou quase 3 meses ensaiando. Então tinha um preparo de voz falada, de voz cantada e de ensaios mesmo de cena e de corpo, né? De dança. Então para mim foi uma alegria, assim, eu poder entrar nesse universo do Ney, pensar músicas, pensar os shows, tentar ganhar uma estrutura diferente da minha, porque eu tenho uma movimentação mais destacada, assim, e o Ney tem algo arredondado, assim, e muito além disso, assim, uma presença, uma magnitude, eu diria, assim, que a gente foi ensaiando e tentando alcançar isso, sabe? Então foram quase 3 meses de muito trabalho, mas um trabalho muito gostoso de fazer, né? Tinham muitos profissionais envolvidos, a Lúcia Gaiotto, o Cris Duarte, quem mais? Roberto Áudio, Ian Tó. O Ian Tó também trabalhando canto e esse lugar de desafio, assim, porque eu ficava muito nervoso quando eu ia ensaiar qualquer música, porque o Ney tem uma voz muito preciosa, muito inalcançável quase, assim. Mas a gente trabalhou, a gente tentou fazer... Emagreceu bastante, né? Emagreci 12 quilos, mas conseguimos chegar num lugar interessante, eu acho. Acho que Foi o símbolo, né, de ir chegando no shape, mesmo no shape do Ney físico, mas também todo o contorno do Ney que foi surgindo. A cada semana a gente vê uma evolução do jesuíta, a gente conversava com outros profissionais. Então foi interessante como ele foi entrando aos poucos nesse, né, foi contornando. Olha, o filme é dublado, mas ele canta, porque quando a gente vê ele cantando aqui, a musculatura dele está funcionando, ele não está na boca. Não é aquela coisa de dublagem, sabe? Ele está cantando. E algumas cenas que ele já tinha gravado, ele cantando, que eram cenas assim de Brasília, cantando no coral. E aí o Esmir pediu para eu dublar ele. Como foi? Eu adoro essa metalinguagem. Não era isso? É maravilhoso, porque você estava dublando o ator que fazia você. Então eu fui cantar, né, vendo a boca dele mexendo, e eu fui cantar a música que ele tinha cantado, né? Então eu cantei para esse filme, mas quantas músicas? 5? Foi porque a gente foi com o Requiem para uma Traga, já existia uma versão sua que ele cantou, e o Mundo é o Moinho que a gente fez. Mas você foi dublar a cena do coral. E também quando está tocando o violão com a Luli. E tem uma mistura de voz do jesuíta com... Não é artificial, tá, gente? Todo mundo fala, inteligência. Não é. A gente fez realmente... O jesuíta ele chega no tom, tá? Eu quero contar para vocês. E tem uma cena, inclusive, do Rosa de Hiroshima, que é a voz dele. A Rosa de Hiroshima é a voz do jesuíta. Então a gente buscou essa mistura que eu achei que ficou muito interessante. Licenciar todas as músicas, que é um desafio já muito grande, porque não é fácil convencer os autores. Enfim, a gente foi muito feliz, né, Esmir? A gente foi convencendo aos poucos e fomos licenciando. Então, esse foi o primeiro desafio. Desafio de tempo, energia, dedicação e dinheiro, né? Um desafio orçamentário também, porque esse nosso filme tem 17 músicas, né, Esmir? 17 músicas licenciadas. Acho que é uma das, se não for a mais, a biografia que tem mais músicas. A partir
partir daí, eu acho que a gente começa esse desafio com a escolha da equipe, né? Acho que quando vem Thales, quando vem Martim, quando vem Gabi Marra, figurinista, o Thales Junqueira, nosso diretor de arte, e o Martim, que vem a fazer a caracterização, ali a gente, que já tinha Ney, já tinha Jesuíta, já tinha toda a preparação, a gente começa a dar forma para essa superprodução, porque eu modestamente acho isso, o nosso filme uma superprodução. Eu acho que a gente conseguiu entregar assim uma experiência cinematográfica. É um filme para ser visto na tela grande. É um filme que vale você sair de casa e sentar numa sala de cinema e experimentar esse universo. Então, acho que o desafio maior foi unir todos esses talentos, né? Conseguir que todos estivessem disponíveis para a gente naquele momento e construir. Foi muito desafiador, mas foi muito gostoso. Como o Jesuíta disse, que a parte dele foi muito prazerosa, o ensaio, a preparação. A gente também foi vendo o filme tomar corpo, né, Esmir? A gente foi vendo o filme, cada vez que vinha um croquis, que vinha a gente entrava na sala da produção, o filme todo na parede, os figurinos, as provas de figurino. E Jesuíta esse processo foi muito incrível, porque realmente as primeiras provas eram um Jesuíta e mais perto já da gravação já era o Jesunei, né? Para nós é o Jesunei, porque é isso, é muito do Jesuíta e muito do Ney. Entra Jesunei. Entra Jesunei, agora vai, chama o Jesunei. E aí ficou assim, a gente carinhosamente, sem pedir permissão, chamava o Jesuíta de Jesunei. Então acho que esse foi um grande desafio, né? De tempo, de orçamento. Esse filme é um orçamento muito grande, ele teve um orçamento expressivo para um filme de produção independente, né? O cinema hoje no Brasil está meio que dividido entre cinema independente e os streamings, que tem muito dinheiro e a gente faz cinema independente, tem menos recursos, mas a gente conseguiu levantar um orçamento maravilhoso e está na tela. Todo o dinheiro investido no filme está na tela, então valeu muito a pena. Com muita perfeição. Não é uma coisa que você olha e diz assim, não, tudo acontece, E é muito bom observar isso. Né? Tem algumas peças originais que a gente usou. Quais, por exemplo? Florestais. Sim, porque aquele só existe um, aquilo dali jamais será feito outro. Porque aquilo dali é todo de fio de aço, uma escultora fez a máscara toda de aço e os fios de aço ela fez um crochê para vestir no meu corpo. Aquilo não existe outro para fazer. Porque aquilo foi feito por uma pessoa, nunca mais farão aquilo, né? Então tá, tudo bem, eu reconheci que era o meu mesmo. A calça Não, a calça Tihane. mas coube nele perfeitamente. A calça Tihane do circo também. Também é sua. Qual? A calça brilhante ali do circo Tihane. Sim, aquela sim. É interessante que a gente teve a exposição agora, Ney, e tem alguns figurinos que eram seus originais e tinham figurinos nossos também, meio lado a lado. Jesuíta, você estava falando que não coube, não? A gente foi na USP, né, no museu. Os figurinos estão no museu, são tratados igual. No Senac. É no Senac. Mas assim, ficam em caixas e é um negócio que você vai abrindo e são raridades, assim, realmente. Então quando eu vi aquela máscara, assim, a máscara coube, né, mas algumas outras coisas não couberam muito, assim. Sim, a gente foi adaptando, porque você é menorzinho, né? Sim, eu sempre fui magro, sempre fui magrelo. E eu tava muito magro, mas mesmo assim eu não cabia. Eu pesava 53 já. Oh. Imagina, nunca mais vou pesar 53 na vida. Mas você perguntava aquele figurino é o que eu mais gosto. 53 não é peso de adulto, né? Mas é aquele figurino de metal dessa época. Aquilo é muito lindo. Artesanato de couro, tem alguma coisa que Não, você daquilo, presta? não. Tem muita coisa pequena, objetos assim, tá muita coisa ali, né? Lá na exposição tava também. Eu não sabia nem que tinha tantas coisas assim, objetos menores, mas tem muita coisa. O Esmir, a gente está falando aqui de figurino, eu queria falar um pouco mais também dessa parte técnica do filme, né, da direção de fotografia, também da direção de arte.
A gente vê que o filme tem umas cores muito saturadas, né? Ele é muito colorido, apesar dele começar a contar uma história remota. Eu queria que você me falasse um pouco dessa opção estética da fotografia do filme. Olha, tanto a fotografia quanto a direção de arte, com o meu parceiro Azul Serra e com o Thales Junqueira, a gente conversou muito sobre o Ney. Para mim, eu sempre acho que é importante conversar sobre o personagem Ney, né? Agora falando, que também foi um desafio, né? Ver o Ney como um personagem da ficção. Então, a gente começar a conversar sobre o personagem, sobre os desejos ali, para entender como não era só meramente reproduzir aquela época, mas o sentimento daquela época. Então, tem umas coisas, a direção de arte, ela operou muito como narrativa. Tem umas coisas interessantes, como, por exemplo, as primeiras cenas na praia, quando ele encontra o Cazuza, que tem uns quadros estáticos na praia, que são referência, assim, ao fotógrafo Alair Gomes, que na época fotografava os meninos, os corpos em Ipanema. Então a gente começou a desenhar isso de uma forma, sabe? A gente tinha uma relação com as coisas da época ali. E o Thales mesmo falou assim, eu não gosto de filmes cromofóbicos. Eu adorei isso. Cromofóbico, ele diz assim, esses filmes que falam do passado ficam com medo de cor, porque eles acham que o passado é esmaecido, eles acham que o passado é sépia. E não é, gente. Aí a gente vê referência de filmes, né, rodados nos anos 60 e 70, coloridaços, com as pessoas usando as roupas, inclusive muito mais colorido que hoje, que opera, né, o cinza e o preto e o branco. Então, foi isso, tá? Para responder de cor. Ele falou assim, nada de cromofobia aqui. Era muito divertido, a gente desenhou nesse lugar. E eu nem mesmo, quando a gente pegava as referências, as fotos, os lugares, era muita cor. Então, isso foi decisivo, assim. E o azul sempre naquele jogo da luz, né? A cor só existe por conta da luz. Então a gente sempre escolhia coisas que mostrassem assim, o contraste, as cores, a vibração, tudo. Assistido a um filme do Ney, mas só que um pouco mais, levar um pouquinho do Ney, um pouquinho do perfume do Ney para casa. Eu queria que você me fizesse essa relação mesmo do show com o cinema. Não só o perfume, eu queria que eles fossem para casa com o Ney, todo mundo. Vamos entrar na casa do Ney, vamos deitar com o Ney, vamos sentir o Ney na... Eu até brinquei que devia chamar, em vez de Homem com H, na cama com o Ney. Mentira. Eu tive na cama com a Madonna, né? Mas eu tinha essa sensação, assim, eu acho que a música era muito importante, o palco era muito importante, a gente reconstituiu todos esses números musicais, mas a minha vontade tá bom, e aí acaba, e as pessoas vão para casa, mas nesse filme não, agora a gente vai com o Ney. Então, eu acho que foi por isso que teve essa opção de retratar a intimidade, mas também tem um respeito muito grande, assim, pela forma como o Ney lidou com os afetos dele, com todas as pessoas que se aproximaram dele. E de afetos, amores, todas essas intensidades, desde o pai, secos e molhados também, todos os amores que passaram. Então, eu acho que não tinha como não retratar isso, sabe? Então, a vontade das pessoas de saírem de um show, mas ao mesmo tempo tendo a noção do que é voltar para casa com ele, era um desejo meu, assim, com o filme. E não foi à toa que a gente achou aquele final, né? Porque não era o final original. Fala um pouco, né, desse final, né, da mudança, o que era e o que se transformou. Olha, era lá no sítio, que tem aquela cachoeira, o filme acabaria ali, eu soltando animais, porque isso essa área que eu tenho agora é uma área de soltura de animais silvestres. E eu vou lá sempre para soltar de jiboia dessa grossura a aves e até cachorro do mato e porco do mato, isso tudo é solto lá, né? Então tinha essa ideia de fazer uma filmagem lá que inicialmente seria o fim do filme. Eu ali, que era bonito também soltando aves e tal, mas nós dois chegamos à conclusão que eu não estava aposentado, que eu pareceria, né, que eu estava aposentado. Então dali se partiu para fazer o final que foi quando eu fiz aqui o Allianz Parque. E a gente conversou aqui, a Verônica mesmo falava, gente, mas e o Ney hoje, o show, né, Verô? E eu falava assim, realmente, né, o que o Ney mais faz? Gente, assim, ele tá com a agenda lotada, ele tá aqui, mas ele vai para Florianópolis amanhã, mas... Então, assim, representar o Ney hoje não tem como não falar do palco, até porque a gente fez o Jesuíta em todas as etapas, em todos os palcos que nem passou, então tinha que terminar, né? Tinha que terminar, porque foi um incômodo a mim. Me incomodei. Falei, não, mas não é o Ney, ele não está
aposentado. Eu acho que Ney tá... E aí a gente foi muito abençoado, porque Ney tinha esse show no dia 10 de agosto. Foi uma epopeia, mas deu tudo certo. Porque foi uma diária extra, entendeu? Foi escolhido, falou assim, não, a gente vai ter que transpor esse final. E quando a gente gravou o bloco na rua ali, foi emocionante. E o Azul invadiu tava o viajando, palco. Chegou às 5h30 da tarde, chegou no aeroporto e chegou na hora, tinha outro fotógrafo, né, que estava fazendo, e ele assume a câmera e Ney generosamente baila pro Azul Serra, e são essas imagens incríveis que a gente... Eu conheço o Azul há muito tempo, né? E foi bonito porque, na verdade, a gente tinha instruções para não entrar no palco, né? Não podia. Não podia. E aí Azul, é isso que é o legal do fotógrafo Azul Serra, ele é vibrante, ele mergulha mesmo, né? E daí quando o Ney entrou, porque ele chega, né? Ele saiu assim atrás do Ney, assim, a câmera foi junto. E que tem uma cena linda, que é ali, né? Que ele tira o Ney de costas, assim, e todo aquele ar, esse estádio lotado com aquelas luzes. E a gente falou, o Azul tá lá. Ele tá no palco. E aí foi. E aí tem uma hora que ele vira, o Ney se vira pra... Logo no bloco na rua logo no comecinho eu me viro, né? De costas pra plateia. Só que quando ele vira de costas pra plateia, ele virou pro cinema. Aí a gente falou, gente, é o fim do filme aqui. Agora tem um momento que ele dá uma... né? Tô aqui com o público, agora eu volto pra vocês. Aí a gente falou, mas isso aí era assim mesmo, né? Foi feito pensando nisso, né? Foi uma tarde para reavaliar alguma coisa. Olha, tem 3 livros, né? Mas você ler é uma coisa, né? Você ver é outra completamente, né? Eu passei por isso, né? Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei muito impactado, assim. E eu não esperava, porque eu sou muito enrustido, muito durão, sabe? Mas a primeira vez eu cambaleei, sabe? Então eu acho que é isso, quer dizer, a coisa vista é muito mais forte do que a coisa lida, né? Respondi isso? Era isso que você queria? Ney, você assistiu ao filme junto com o Jesuíta, também com o Esmir e tal. Eu queria que os dois me falassem. Foi uma sessão a primeira vez que vocês assistiram ao filme, foi uma sessão muito emocionante para vocês. Eu queria, se for possível, que vocês traduzissem um pouco essa emoção, Jesuíta e Ney, dessa primeira vez que vocês assistiram ao filme. Eu acho que eu nunca vivi uma coisa tão um estranhamento tão grande assim, porque ali tava o trabalho que a gente fez e tava ao meu lado a pessoa que a gente projetou todo o trabalho, assim. Então uma hora a minha cabeça realmente entrou numa confusão, assim, numa impossibilidade, assim, de entendimento do que estava acontecendo, e eu estourei, assim. Ainda bem que tinha o Ney do meu lado e ele começou a me fazer carinho, assim, porque eu explodi num lugar, assim, que eu até hoje eu não entendi muito bem o que aconteceu, assim. Claro que era um contentamento do que eu estava vendo e que eu estava gostando daquilo e estava lembrando, vindo todas as memórias do que a gente estudou e do que a gente ensaiou e do que a gente viveu em cada cena, mas o fato de ter essa pessoa ao meu lado e a importância disso, assim, de ter a companhia dele para a feitura desse filme, isso foi realmente um encanto para mim. Ney, você, como é que foi assistir ao filme junto com o Jesuíta? Olha, nessa quando eu emoção? vi com ele já foi na segunda vez. Na primeira, foi quando eu me descontrolei. E eu não me descontrolo, você me conhece, você sabe que eu sou duro na queda. Eu me descontrolei 2 vezes com esse filme. Quando eu fui ver a filmagem, que era uma cena do eu chegando para o Marco, ele doente com AIDS, e eu chegar com meu teste negativo. Então eu vi essa cena. Eles eram tão convincentes que eu tive uma coisa assim, sabe?
Já no segundo dia, isso foi na filmagem, né? Na filmagem que eu tive isso, e depois assistindo ao filme no primeiro dia eu também tive um descontrole, assim, que já na segunda vez quando eu assisti com ele eu já estava vacinado, eu já sabia o que eu ia ver. Comendo pipoca, né? Comendo pipoca. Fiquei comendo pipoca, enquanto todos choravam ao meu redor, eu comia pipoca. Foi nessa sala. Quando eu estava fazendo show lá no Circo Tiani, tinha uma bisavó que fugia com o bisneto para assistir. E ela ficava dançando na minha frente, assim, uma senhora de mais de 90 anos. Então eu sempre soube, eu tive uma referência sobre isso no Bandido. Eu estava chegando no Teatro Ipanema, que é um teatrinho desse tamanho, que foi onde eu estreiei o Bandido, né? Porque eu tinha medo de ir para um lugar enorme. E aí eu estava chegando no teatro e a entrada para o teatro é no mesmo lugar onde as pessoas compram os ingressos, né? Aí tinha uma senhora, assim, bonita, mas uma senhora de cabelo grisalho, comprando o ingresso. Aí ela falou para mim assim, eu passei, ela me reconheceu porque eu passei por trás dela, ela disse assim, então é você que está enlouquecendo as mulheres? Eu disse, não sabia. Eu disse, é mesmo, que coisa boa que você está me dizendo, sabe? Porque eu tinha medo de ser rejeitado por elas. Eu não gostaria de ser rejeitado por elas, por ser quem eu era, né? Agora, eu nunca também aliviei nada, eu sempre fui, né, quem eu sou, né? Mas ali ela já me deu isso, e essa senhora de 90 anos, então, aí confirmou para mim que estava tudo certo, sabe? O Ney Beata já assistiu ao filme? Não, ela não tem condição de assistir. Ela já não se mexe mais, não se levanta mais. Minha mãe está com 103 anos. E até os 100 ela cuidou do meu sítio, dos 9 empregados da fazenda, né? Mas agora com 103 ela já não funciona mais. E você? Tem dias que ela não me reconhece. Não é sempre não, mas tem dias que ela olha para mim e diz assim, quem é você? Eu digo, sou o Ney, mãe, sabe? Mas também não faço drama não, sou o Ney, mãe. Ela Silva. Jesuíta, e você já mostrou para sua mãe ainda? Não vai assistir hoje ela? A mãe tá louca pra ver, porque ela aparece no filme. Isso é lindo, é uma curiosidade bonita. Isso foi uma loucura, porque a gente fez um show que é o Pescador. Não, foi o projeto A Luz do Solo, que é antes do Pescador. Que foi quando a gente foi fazer o Mundo Moinho, que cantou Cartola. Né? E a Hermila, eu já tinha contato com a Hermila, assim, a gente inclusive já tinha feito Mãe e Filho. Mas quando eu entrei no palco e comecei a cantar, tinham colocado a minha mãe ao lado da Hermila, assim. Aí a mãe estava lá olhando pra mim e eu despenquei também, assim. Ela tá louca pra se ver. Porque na hora que vai pra Hermila, do lado está a mãe do Jesuíta. Então é bonito ver ele cantando para a mãe da ficção e a mãe real. E a gente fez, né? Ensinou para isso. Foi na hora que eu não te contei, na verdade. Foi ali na hora, né? Dona Beta, parece Beita, né? É. Beta e Beita. Nossa, a gente zanzou pela casa, né, Jesuíta? Eu cheguei tímido, né? Chegou tímido, eu cheguei assim. Mas aí a gente fez um lanchinho, depois fomos caminhar pela casa. Aí tinha umas pedras enormes, assim, eu tenho 3 pedras na minha sala que meu pai me deu um dia. Eu nunca imaginei ele trabalhou na construção de Ilha Sol de Urubupungá, né? Ele era o chefe da segurança. E ele, nesse momento a gente já era amigo, não tinha mais problema. O problema foi na adolescência, né? E aí, um dia ele me presenteou 3 pedras enormes que foram tiradas lá do subsolo, quando começaram a cavar para fazer aquela usina, né? Pesadas. E ele chegou na minha casa com aquelas 3 pedras pesadas. Eu contei para ele que meu pai tinha me dado aquelas pedras e contei essa história. E aí teve uma hora que ele ficou lá, ele se deitou lá
do lado de fora, botou a pedra em cima e disse, ele tá viajando, né? E tava, né, Visita? Pegando o gancho nas últimas cenas do filme, né, que você tem a relação com o Marco, que mostra aquela passagem, minha pergunta é saber se você enxerga ali algum avanço em como a saúde da comunidade LGBTQIA+, ela vem sendo tratada no Brasil, desde aquela época até aqui, né? Como você enxerga, como foi também passar por isso? Olha, primeiro, essa doença não existe mais no mundo como ela existia, né? Quer dizer, que era uma peste mesmo, né? Uma peste negra, mais que negra, né? Isso acabou, mas eu sei que hoje em dia a saúde pública oferece muitos remédios para não pegarem AIDS, para no dia seguinte, né? Quer dizer, então tem um avanço, né? Tem um avanço. Não sei se é um avanço enorme, mas tem sim, porque na época não existia, as pessoas não deixavam eu entrar no elevador com ele quando eu ia levar ele no médico, porque viam que ele estava doente, as pessoas não permitiam que eu entrasse no elevador com ele, né? Era um preconceito enorme, uma desinformação também, né? Mas passamos por vários momentos assim, muito dolorosos. Eu tinha que dar encarada nas pessoas, sabe? Porque a gente saía, ele quase não andava, eu tinha que levar ele no médico, então ele apoiava em mim, eu abraçava ele e a gente andava. Mas ele andava, ele estava já muito fraco, e as pessoas ficavam, não se aproximavam. Eu achava aquilo um absurdo, porque a gente sempre soube que essa doença não pega assim se você abraçar. É que nem hanseníase, que nem, sabe? Eu trabalhei com a hanseníase, eu abraçava, beijava eles, porque não é assim que se pega, sabe? Você pode sim se aproximar, abraçar, beijar, não é assim. E a AIDS era a mesma coisa, mas as pessoas eram enlouquecidas, né? Não tinha informação e ficava todo mundo extremamente preconceituoso com aquilo, né? Eu acho que há uma diferença já. E tem um viés, se você me permite falar, que tem um símbolo muito forte no filme, que é a cobra. Quando eu desenhei, na verdade partiu do fato de que o Ney tinha uma cobra, ele cuidava de uma fossa coral, então... Só que a cobra sempre foi um animal onde as pessoas têm medo. Elas acham que é um perigo e moram na cobra. Então a ideia de começar a falar sobre essa fase pela cobra e você propor, assim, colocar ele como se fosse um perigo para aqueles que estavam ali, e quando ela chega no corpo do jesuíta, ele acolhe essa cobra, como o Ney fazia, e guardava. Para mim, é sobre isso, sabe? É falar, o importante é o viés do afeto. A gente está falando da epidemia aqui, a gente está falando como o Ney tratou essa epidemia, que foi com muito acolhimento. Então esse símbolo da cobra é importante para falar até sobre os dias de hoje, porque se tem alguma coisa que ainda existe hoje, é o preconceito, é o estigma daquela época. E isso, como ele falou, como não é mais a doença daquela época, a gente precisa quebrar. Então, eu acho que a escolha do retrato dessa forma tem a ver com isso, sobre o olhar do afeto mesmo. E não tem explicação, né? Mas eu cheguei com um teste negativo para ele, né? Porque quando eu fui fazer o teste, eu tinha certeza que eu estava contaminado, porque era impossível. A gente dormia na mesma cama, né? Não peguei. Fora ele, vários outros que eu já passei que morreram de AIDS e eu não tive, né? Não sei o que é isso. Tem uma cena que não entrou no filme. Irônica. Eu acho que para mim foi muito importante Flores Astrais, eu adorei fazer, assim, tem pouca imagem dessa performance, mas tem uma cena em que o Ney, enquanto artesão, grande artesão que começou a vender as coisas que ele fazia em casa, né? Então ele vai até uma loja e ele tenta conversar com o dono, com uma pessoa da loja, e pede para que exponha as coisas, e o cara coloca ele para correr, assim, meio, sai daqui. E esse dia eu tava, não sei, eu me tomei, assim, fiquei com muita raiva disso, de alguém ser ignorado, assim, querendo apresentar algo feito com tanto carinho, sabe, com tanta propriedade, assim. Nesse dia eu acho que eu saí um pouco de mim até,
E eu comecei a gritar na rua, assim, com raiva de todo mundo. Não, o Jesuíta era muito engraçado. O Jesuíta, às vezes, eu estava tão dentro da cena que eu falava, corta, ele levava um susto. Sabe, assim, não era pra cortar, sei lá, eu dava um susto porque ele estava tão dentro, né? Mas dessa cena, a gente tem que lançar, eu falando que vamos lançar A gente vai umas A gente vai cenas te homenagear, excluídas. a gente vai fazer umas cenas excluídas e essa vai ser especial. Tá? Ah, vocês vão colocar cenas que foram excluídas? Não, a gente vai Sim, soltar pílulas para os Tá certo. fãs verem as cenas excluídas. Porque o nosso filme, primeiro corte de 2000, tinha 3 horas. 2h40. Não, tinha 3 horas, 2h58. Não seja modesto. E aí a gente teve que, né, comercialmente a gente precisa de um corte menor. Mas é isso. Gente, nem dá uma série, né? Dá uma série. Agora, uma cena que eu achei, pra citar essa do Marco, é muito bonita, mas eu fiquei muito tocado com O Tempo Não Para, com o Cazuza, com o Julinho Reis e o Ney, assim, os dois ali, abraçados, falando sobre as músicas, citando as músicas, que parecem um diálogo ali, e o carinho que tinha entre os dois, e ver o Cazuza retratado dessa forma, porque eu lembro quando o Ney chegou pra mim e falou assim, olha, todo mundo conhece o Cazuza, mas o Cazuza que apresentou pra mim era um Cazuza doce, era amoroso, e assim que a gente achou o Julinho, e essa cena foi muito bonita. Era mesmo, o Cazuza era o extremo oposto da imagem pública que ele tinha. Nossa, fiquei encantado, imagina, bater o olho naquela criaturinha carinhosa, e Deus me livre. É um perigo. Deus me livre, mas quem me dera. Bom, gente, estamos com a agenda super corrida aqui, precisamos encerrar, então só um aviso que Homem com H vai também encerrar o Festival de Cinema Brasileiro de Paris, chegando ao cinema então na semana que vem. O filme foi produzido pela Paris Entretenimento, com apoio da Rio Filme, órgão que integra a Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio, por meio do edital de Cash Rebates de 2023, e a distribuição é da Paris Filmes. Agora a gente vai reuni-los aqui para uma foto. Aqui, por favor.